Oi, pessoal! Hoje vamos conversar um pouco sobre um dos regimes tributários existentes no Brasil, certo? Os regimes tributários são lucro real, lucro presumido e simples nacional. Hoje vamos ver sobre o lucro presumido, certo? Lucro presumido é uma forma simplificada de tributação utilizada por algumas empresas, em que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados com base em uma margem de lucro presumida pelo governo, em vez de utilizar o lucro real apurado pela empresa, certo? Quais as pessoas jurídicas que podem optar pelo lucro presumido? A pessoa jurídica cuja receita bruta total do ano anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões, ou seja, se a empresa tiver faturado até 78 milhões no ano calendário anterior, ou 6,5 milhões multiplicado pelo número de meses de atividade da empresa, no caso da empresa ter aberto, o seu CNPJ no ano anterior, certo? Quais empresas que não podem optar pelo lucro presumido? As pessoas jurídicas, que são obrigadas ao lucro real, certo? Tem alguns tipos de empresa, alguns tipos de pessoas jurídicas que são obrigadas ao lucro real. Isso aí a gente vai ver em uma próxima aula sobre o lucro real, certo? Quem também não pode optar pelo lucro presumido? As microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional, constituídas como sociedade de propósito específica. Outro tipo de empresa que não pode optar pelo lucro presumido: as pessoas jurídicas que exerçam atividades de construção, incorporação, compra e venda de imóveis, enquanto não concluídas as operações imobiliárias para as quais haja registro de custo orçado. Também as pessoas jurídicas resultantes de eventos de incorporação ou fusão, quando que qualquer incorporada ou fusionada fizesse jus ao referido regime antes da ocorrência do evento. O disposto na linha D, que no caso são as pessoas jurídicas que eu citei agora, não se aplica no caso em que a incorporada estivesse submetida ao Programa de Recuperação Fiscal, que é o REFIS, certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do lucro presumido. Por que escolher o lucro presumido? Uma das vantagens do lucro presumido é a simplificação tributária. Tem uma menor burocracia comparada ao lucro real. Quando vocês forem ter aula sobre o lucro real, vocês vão ter uma visão sobre isso aqui que eu estou falando. O lucro presumido é bem mais simples se comparado ao lucro real, certo? A forma de tributação, vários fatores que vocês vão ver mais à frente, que vocês vão conseguir identificar isso, essa simplificação. O lucro real ele é bem mais complexo, certo? Outra vantagem do lucro presumido é a previsibilidade. Como assim, Amanda? O que seria essa previsibilidade? A tributação é calculada com base em percentuais fixos sobre o faturamento mensal, o que facilita um planejamento financeiro, ou seja, com o lucro presumido você consegue prever fácil qual é que vai ser a sua carga tributária, porque vão ser alíquotas fixas sobre o faturamento, certo? Uma outra vantagem, a redução da carga tributária. Dependendo da empresa, para isso vai ter que ser feito um planejamento tributário em que se analisa a empresa, seu faturamento e vários outros fatores, comparando nos três regimes: lucro real, lucro presumido e simples nacional. Dependendo do tipo de empresa, dependendo da sua atividade, do seu faturamento, vai ser mais vantajoso ela ser do lucro presumido, tá? Uma outra vantagem é que ela é adequada para pequenas e médias empresas. O lucro presumido é muitas vezes a escolha preferida para pequenas e médias empresas, especialmente aquelas que não têm despesas elevadas que podem ser deduzidas no lucro real.
Por que se fala aqui em despesas, né? Seria adequado para quem tem pouca despesa? Porque no lucro real, que é um outro regime que a gente ainda vai ter aula, para chegar no lucro são deduzidas as despesas. Então, se a empresa tem despesas elevadas, provavelmente não vai ser vantajoso ficar no lucro presumido. Vai ser vantajoso ir para o lucro real. Então, se a empresa tem poucas despesas, será mais vantajoso o lucro presumido, tá? Afinal, o que é receita bruta? Eu citei aqui quatro fatores que compreendem a receita bruta, certo? Receita bruta é o produto da venda de bens nas operações de conta própria. Venda de bens, ou seja, empresa que seja comércio, certo? Outro item, o preço da prestação de serviços em geral. Empresa prestadora de serviço. O resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas no inciso 1 ao 3. Ou seja, qualquer receita que a empresa tenha vai compreender uma receita bruta, certo? De qualquer atividade que ela tem. E o que seria a base de cálculo? Como é que é formada a base de cálculo? A base de cálculo do lucro presumido será determinada por meio da aplicação dos percentuais de presunção sobre a receita bruta, auferida no período de apuração. E aí, pegando a receita bruta, foi o que a gente viu agora, o que seriam as receitas brutas, aplica-se um percentual de presunção, as alíquotas de presunção do IRPJ e da contribuição social, e aí diminui algumas coisas se a empresa tiver, como é o caso de devoluções e vendas canceladas, certo? Então, a base de cálculo vai ser diminuídas as devoluções e vendas canceladas. Descontos concedidos incondicionalmente, IPI incidente sobre as vendas, também vai ser diminuído da base de cálculo. ICMS retido pelo substituto tributário, nos regimes de substituição tributária, e valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso 8º do caput do artigo 183 da Lei 6.404 de 76, das operações vinculadas à receita bruta. Aqui, pessoal, eu tentei colocar, mas está bem pequeno, as alíquotas de presunção do lucro, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês em outra tela, para ficar a melhor visualização. Pronto, pessoal, para cada tipo de serviço ou de atividade, né, de venda, para cada tipo de atividade tem percentuais de presunção, certo? Por exemplo, revenda de combustíveis, derivados de petróleo, alíquota de presunção para o imposto de renda é 1,6%, para a contribuição social é 12%. Venda de mercadorias ou produtos, ou seja, para empresas que são comércio, né? Qual é que vai ser a alíquota de presunção? 8% para imposto de renda, 12% para a contribuição social sobre o lucro líquido. Industrialização também, certo? A mesma alíquota de presunção. Serviços de transporte seria 16% para imposto de renda e 12% para a contribuição social. Serviços em geral, alíquota de presunção de 16% sobre o imposto de renda e 32% para a contribuição social. E aí vários outros, certo? Então, cada tipo de atividade vai ter sua alíquota de presunção para chegar ao lucro presumido. Faturamento, X valor. Aplica-se a alíquota de presunção. Depois da alíquota de presunção, vai ter o lucro presumido. Aí, depois desse valor, é que calcula a alíquota do imposto realmente, que eu vou mostrar já já para vocês.
Alíquotas no lucro presumido. As alíquotas do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido. A apuração do imposto de renda e da contribuição social devidos serão determinados por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário, certo? E aí, qual que é o vencimento desses impostos apurados por trimestre? Vai ser sempre no último dia útil do mês seguinte ao trimestre. Por exemplo, o primeiro trimestre, que é encerrado em 31 de março, o vencimento do IR e da contribuição social vai ser em 30 de abril. Do segundo trimestre, que encerra em 30 de junho, o vencimento dos impostos trimestrais vai ser em 30 de julho, 31 de julho. Terceiro trimestre o imposto é apurado em 30 de setembro e o vencimento é para 31 de outubro. E o último trimestre, que encerra em 31 de dezembro, o vencimento dos impostos é para 31 de janeiro do ano seguinte, certo? Que é o mês seguinte ao trimestre. Pessoal, agora eu vou falar com vocês a respeito das alíquotas, certo? Das alíquotas do IR e da contribuição social. A pessoa jurídica, após apurado o valor da presunção, pagará o IR a alíquota de 15% sobre o lucro presumido, certo? Só que o IR, pessoal, tem uma particularidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Além dos 15% sobre o lucro presumido, o IR pode ter uns 10% de adicional, certo? Quando é que é pago 10% de IR adicional? Quando no trimestre ultrapassa 60 mil o lucro presumido, certo? Você tem um valor de faturamento X, aplica-se a alíquota de presunção, certo? E aí chega a, um exemplo, 70 mil de lucro. Desses 70 mil, se passar de 60 mil, a gente tem que retirar os 60, por exemplo. 70 mil menos os 60, que é o permitido, e aí ficou 10 mil restantes. Sobre esses 10 mil restantes, a gente paga mais 10%, que seria R$1.000, de imposto de renda, além do valor do imposto de renda equivalente a 15%. Eu vou mostrar um exemplo aqui à frente, tá? Então, só continuando sobre os 10%. A parcela do lucro presumido que exceder ao valor resultante da multiplicação de 20 mil pelo número de meses, ou seja, 20 mil por mês, no caso 60 mil por trimestre, sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10%, certo? Como eu expliquei agora há pouco, e já vai ter um exemplo para clarear a mente de vocês. Já em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, aplicam-se as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, sendo, porém, sua alíquota definida a 9% sem adicional nenhum. Certo? Os dois impostos que a gente falou até agora, pessoal, foi o IR e a contribuição social, que são impostos trimestrais, certo? No lucro presumido, claro, além desses dois impostos trimestrais, tem o PIS e COFINS, que são impostos mensais. A opção pelo regime de apuração das contribuições é vinculada à forma de apuração do IR e da contribuição social. Assim, ao optar pelo lucro presumido, estará automaticamente optando pela apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo. No lucro real, pessoal, o regime de apuração do PIS e da COFINS é o regime não cumulativo, onde os créditos das compras são descontados dos débitos, que é referente às vendas, certo? No lucro presumido, o regime de apuração do PIS e COFINS é o regime cumulativo, não há direito ao aproveitamento do crédito. O PIS e a COFINS eles são calculados com base no faturamento, uma alíquota fixa com base no faturamento, independente do valor
das compras, certo? O regime cumulativo não dá direito ao aproveitamento do crédito de PIS e COFINS em relação às suas aquisições, custos, despesas e encargos. No entanto, apresenta vantagens como ter alíquotas menores do que o regime não cumulativo e ter como base de cálculo para fins de tributação somente as receitas vinculadas diretamente ao objeto social da empresa. Quais são as alíquotas do PIS e COFINS no lucro presumido, que é o regime cumulativo? A alíquota do PIS é 0,65%, a alíquota da COFINS é 3%. Amanda, mas já que no lucro real vai ter o desconto dos créditos, será que não seria mais vantajoso? A alíquota é maior no lucro real, tá, pessoal? Vocês vão ver em uma aula seguinte. Aqui, pessoal, eu coloquei exemplos de cálculo do IRPJ e da contribuição social, para vocês entenderem melhor, certo? No exemplo, eu coloquei uma empresa optante pelo lucro presumido, que obteve uma receita de R$1 milhão referente a prestações de serviço, certo? Então, ela é uma prestadora de serviço e sua receita foi R$1 milhão. Eu coloquei aqui uma planilhazinha para vocês entenderem legal. Total de receitas com a prestação de serviço, R$1 milhão. Base de cálculo para o IRPJ. A gente pega 1 milhão e aplica a alíquota de presunção do lucro, que para esse tipo de serviço vai ser 32%. Então, 32% de 1 milhão dá 320 mil. Desses 320 mil, que é a base do IRPJ, certo? Aplica-se 15%. 15% de quê? De imposto de renda pessoa jurídica, certo? Aí fica qual o valor? 48 mil, certo? Então, o IRPJ, referente aos 15%, foi 48 mil. Só que eu falei para vocês que quando ultrapassasse 60 mil reais de lucro no trimestre, teria que pagar um adicional de 10% de imposto de renda. Aí aqui vamos fazer qual seria a base do adicional e o valor a pagar, certo? Base de cálculo do adicional do imposto de renda. A gente pega os 320 mil, que foi o valor do lucro apurado para o IRPJ. E aí a gente diminui os 60 mil, certo? Diminuindo os 60 mil, fica 260 mil. Desses 260 mil, a gente aplica a alíquota de 10% de adicional e aí fica 26 mil. Então, essa empresa que faturou R$1 milhão, ela vai pagar 48 mil de imposto de renda, a alíquota de 15, né? Mais 26 mil de adicional. Então, o valor total do imposto de renda a pagar dessa empresa vai ser R$74 mil, certo? E aí, além do imposto de renda, né, vamos fazer a apuração da contribuição social sobre o lucro líquido, que vai ser a receita vezes a presunção de 32%, que dá 320 mil, e aplica-se a alíquota de 9%, que aí totalizou R$28.800. Então, essa empresa faturando R$1 milhão, ela vai pagar 74 mil de imposto de renda e mais 28.800 de contribuição social sobre o lucro líquido. Nesse exemplo, pessoal, eu usei alíquotas de presunção iguais, certo? Para o imposto de renda e a contribuição social. Para esse tipo de serviço, era a mesma alíquota de presunção. Mas, como vocês viram lá naquela tela que eu mostrei das alíquotas de presunção, há vários tipos de serviço, há vários tipos de alíquotas, né, para cada atividade, em que a alíquota de presunção para o IR é uma e a alíquota de presunção para a contribuição social é outra, certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido
o cálculo, o exemplo de cálculo aqui que eu trouxe do IR da contribuição, que é um pouco mais complexo, né, devido a essa aplicação da alíquota de presunção e depois que aplicar a alíquota do imposto. Também o adicional dos 10%. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês um exemplo prático aqui no nosso sistema Fortes, certo? E aí, nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês. No sistema já tem as notas importadas, as notas de serviço. E aí, vou mostrar para vocês a apuração, como é que é feita no sistema, tá? Vamos lá. Essa empresa que eu vou dar como exemplo para vocês, ela é uma empresa prestadora de serviço, certo? Eu vou pegar aqui a movimentação dela, que já está toda aqui no nosso sistema. Mês 9. No mês 9 ela teve 8 notas. 8 notas de serviço prestado, certo? E aí, eu vou puxar aqui um relatório para vocês verem como é que é feita a apuração. Vou puxar o relatório só do mês 9 e depois eu vou mostrar para vocês o trimestre, certo? Vejam que o PIS e COFINS, aqui eu puxei do mês 9 de 2023. Qual foi que foi o faturamento? 160 mil mensal, certo? E aí, qual é a alíquota do COFINS? 3%, conforme eu mostrei para vocês. Qual a alíquota do PIS? 0,65%. E aí, aqui já mostra o resultado, né? Pega o valor do faturamento, aplica 3%, deu R$ 4.821,89 de COFINS. E aplica os 0,65% de PIS, deu R$ 1.044,74 de PIS, certo? Vou mostrar para vocês os outros meses também do trimestre, tá? Era para ter mostrado 1º de julho, né, pessoal? Vamos lá. Mês de julho, temos aqui 153.677, aplica 3% de COFINS, 0,65% de PIS. Dá esse valor. Esses dois valores, pessoal, são pagos mensalmente, certo? O vencimento do PIS e da COFINS é dia 25 do mês subsequente. Por exemplo, esse aqui do mês 7, o vencimento dele foi 25 do 8. O do mês 8, que eu vou mostrar agora para vocês, o vencimento foi 25 do 9. Certo? Ó. Valor do faturamento, aplica 3% de COFINS, 0,65% de PIS. Vencimento, 25 do mês seguinte. E aí, o mês 9 eu já mostrei para vocês. Eu vou mostrar aqui, mês 9, mas não só o PIS e COFINS, como eu já mostrei. Eu vou marcar o IR e a contribuição social. Lembram que eu falei que o IR e a contribuição social são apurados no trimestre? Vocês vão observar agora nesse exemplo. Ó, pessoal, puxei aqui 30 do 9. 30 do 9 é o último mês do 3º trimestre. A apuração do PIS e da COFINS, ele traz o faturamento só do mês 9, certo? Já para o IR e a contribuição social, vejam, ele traz o faturamento dos 3 meses, julho, agosto e setembro, certo? Aí vejam, o IRPJ, ele traz aqui 475.847 de faturamento, aplica-se a presunção de 32%, que para a atividade dessa empresa é 32%, e aí chega a R$ 152.271,12. Sobre esse valor, a gente aplica a porcentagem de 15% para o IRPJ, deu 22.840, e como ultrapassou os 60 mil do trimestre,
gente pega os 152 mil, diminui 60 mil, fica 92.271. E aí multiplica 10%. Aí fica 9.227. Então, qual que vai ser o IRPJ a pagar dessa empresa? Vai ser os 22.840 mais 9.227, certo? Mas aqui, tem aqui 7.137 de imposto de renda retido na fonte. Aí, claro, depende muito de particularidades das empresas. Essa empresa, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês como exemplo, ela é uma empresa que ela recebe comissões de venda. E aí, comissão de venda, ela é obrigada a reter o imposto de renda na nota, certo? Por isso que aqui vem diminuído ao valor que daria a pagar, ok? Vamos agora ver o cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Faturamento 475.847, que é o mesmo faturamento base lá do imposto de renda. Aplica-se a alíquota de presunção para a contribuição previdenciária de 32%. Chegou a 152.271,12, o lucro presumido dela. Sobre esse valor, aplica 9% e aí já dá o valor a pagar de CSLL a pagar, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem mandar perguntas, podem falar lá no grupo, estamos à disposição para esclarecer as dúvidas, para ensinar o que for preciso, certo? E é isso. Estamos aqui para ajudar vocês a clarear as ideias, tá bom?